Oi, tudo bem? Continuando com eletricidade, física na área, arrase no Enem. Eu tenho certeza, esse título é perfeito, né, gente? Se você está assistindo às aulas, se você está levando a sério, está fazendo as leituras e resolvendo os exercícios que nós estamos deixando por enquanto, eu tenho certeza que você já está arrasando e vai chegar no Enem e vai arrasar o Enem. Tenho certeza disso, tá ok? Continuando com eletricidade, vamos dar uma olhadinha, olha lá. Eletricidade, aula 19. A gente vai dar uma olhadinha hoje na associação de resistores. Isso também tem aparecido algumas vezes em questões do Enem, então vale a pena a revisão desse assunto. E claro que nas próximas aulas vocês me verão resolvendo outras situações que caíram também exclusivamente no Enem, certo? Tranquilo? Vamos adiante. Essa figura maravilhosa, né? Um robô. Quem assistiu Eu, Robô, ou leu, talvez até, o filme com Will Smith, ou então um livro do Isaac Asimov falando das 3 leis da robótica e tudo mais, é óbvio que exige um conhecimento de eletricidade muito profundo para se montar um robô, mesmo que não um robô como esse que vocês estão vendo, a gente não chegou nesse nível ainda, mas eu tenho certeza que chegaremos lá. E temos que tomar cuidado com esse tipo de inteligência que nós daremos para essas máquinas, não é? Quem assistiu filmes desse tipo sabe o que eu estou falando. Vamos adiante. Existem 3 maneiras de se associar resistores, né? Em série, em paralelo e de forma mista, certo? A forma mista, obviamente, envolve série e paralelo. E existem também outras maneiras de se ligar elementos no circuito elétrico, ligar resistores, de forma que eles não estejam nem em série nem em paralelo, tá certo? E aí a gente vai encontrar outras técnicas para resolver as situações pedidas. Mas na aula de hoje, série, paralelo e associação mista. Vamos adiante. Então, primeiro, associação em série de resistores. Quando eu tenho, lembra dos resistores? Eu estou falando aqui de resistência e tal, lembra dos resistores? São elementos que oferecem uma determinada resistência à passagem da corrente elétrica. Os resistores, em função daquelas sucessivas colisões dos elétrons entre si, ou entre os prótons do núcleo atômico que formam toda a rede cristalina do metal. Então, nessas sucessivas colisões, como essas colisões não são elásticas, existe sempre uma quantidade de energia elétrica sendo transformada em calor. E o resistor tem essa função, então, de transformar a energia elétrica em calor, tá certo? Isso por exemplo, se você pensar em chuveiros elétricos, se você pensar no ferro de passar, né, você vai encontrar aplicações bacanas para esses resistores, que convertem, pelo efeito Joule, a energia elétrica em energia térmica. Tá ok? Certo? Mas o bacana é que toda vez que um elemento, como um resistor, dissipa energia na forma de calor, ele causa uma queda de potencial. O potencial depende da quantidade de energia que você tem naquele momento, naquele ponto, vamos dizer assim, do circuito elétrico. Se parte dessa energia vai embora, você sai desse patamar e vem para baixo. Pense em termos de energia potencial gravitacional. Se eu seguro, por exemplo, essa caneta nessa altura, ela tem uma determinada energia potencial. Se eu seguro ela para cá, ela tem uma quantidade de energia potencial gravitacional menor do que ela tinha aqui. Lembra disso? Então, se eu, de alguma forma, retirar a quantidade de energia, pudesse utilizar essa quantidade de energia, essa caneta naturalmente passaria para uma posição mais baixa. É o que acontece num resistor. O resistor, ao dissipar energia, ele faz com que os elétrons que estavam num potencial mais alto, ou os elementos da corrente elétrica, os portadores de carga da corrente elétrica, que estavam num potencial alto, passem para um potencial mais baixo. Então, isso também é uma função bacana de um resistor, certo? Mas essa é a função. O que a gente vai ver agora é como se associa. Então vamos ver. Olha lá, associação de resistores em série, basta você ligar um resistorzinho atrás do outro. Reparem aqui, ó, esse resistor 1 e 2 estão ligados nesse ponto. O resistor 2 e 3 estão ligados nesse ponto, certo? Então reparem que eu aplico agora uma diferença de potencial. Quem que aplica essa diferença de potencial mesmo? Uma pilha, não é isso? Ou um gerador. Mas vamos imaginar uma pilha. Eu não falei de geradores ainda, então vamos chamar de pilha, que eu acho que é mais fácil de você entender, certo? Então eu aplico uma diferença de potencial. Por exemplo, eu ligo o polo positivo da pilha aqui e ligo o polo negativo lá, certo? Tudo bem? Lembra que a corrente elétrica convencional, como se cargas positivas estivessem andando para lá. Lembra disso? Sentido da corrente, certo? Professor, mas não é a carga positiva que anda. Eu sei, não tem problema, a gente imagina que seja assim, certo? Então, reparem que existe uma corrente elétrica que está fluindo no resistor 1, no resistor 2 e no resistor 3. Essa corrente elétrica principiou seu movimento, vamos dizer assim, no ponto A, indo em direção ao ponto B. E passou pelo resistor 1. Quando a corrente elétrica chegou nesse ponto, eu pergunto, esse ponto a gente podia chamar de C, esse ponto aqui a gente podia chamar de D. Eu pergunto para vocês, quando a corrente elétrica chegou no ponto C,
E lembra que corrente elétrica são cargas elétricas em movimento. Essas cargas tiveram outra opção a não ser passar pelo resistor 2? Tinha outro caminho para elas seguirem? Não tinha. Então tiveram que passar pelo resistor 2. A corrente elétrica, quando chegou no ponto D, não teve outra opção senão passar pelo resistor 3. Então, corrente 3 passando ali. Ora, se essa corrente elétrica não teve nenhuma opção de desvio, a corrente elétrica que passa em 1 é igual à corrente elétrica que passa em 2, que é igual à corrente elétrica que passa em 3. Vocês concordam comigo? Que é igual à corrente elétrica I total que chegou aqui, ó, que começou seu movimento lá no ponto A, vamos imaginar. Certo? Então essa é talvez a característica mais forte de uma associação em série de resistores. A corrente elétrica que flui em cada um dos resistores associados dessa forma, em série, é a mesma. Tá? Eu falei paralelo? Não, falei série, né? Então, na associação de resistores em série, a corrente elétrica é a mesma em cada um dos resistores. Tá claro isso, gente? Beleza? Característica marcante. Por quê? Porque não tem outra opção. Os portadores de carga têm que passar no resistor 1, têm que passar no resistor 2, têm que passar no resistor 3. Eles não têm outra opção. Certo? Tranquilo? Outra situação importante é a seguinte. A diferença de potencial total é dividida entre os resistores. Mas quando eu falo dividido, a gente já fica com a ideia de que essa divisão é bonitinha, né? No caso dos 3 resistores que eu estou mostrando na figura, você já pode pensar assim, 1/3 para cada um. Se a tensão que eu apliquei é 30 volts, 10 para um, 10 para o outro, 10 para o outro. Não é assim, gente. A diferença de potencial só vai ser dividida bonitinha, igualmente pelos 3, se eles forem iguais. Se a resistência 1 tiver o mesmo valor do 2, tiver o mesmo valor do 3. Se elas tiverem a mesma resistência elétrica dada em ohm. Lembra disso? Mas não é o caso. Eu não estou imaginando uma situação particular dessa. Eu estou imaginando resistores diferentes. Então a divisão não é feita bonitinha, igualzinho para cada um, não. Essa divisão é feita de forma proporcional. Mas proporcional a quê, professor? Tem que ser proporcional a alguma coisa. Proporcional às resistências elétricas. A maior resistência elétrica fica sujeita a maior diferença de potencial. Sabe por quê? Porque aquele resistor que teima mais em deixar a corrente passar por ele, a gente aplica uma diferença de potencial maior em cima dele e ele vai deixar passar a corrente elétrica que estava passando no vizinho dele. Tá claro? Brincando, é mais ou menos isso, certo? O resistor mais carrancudo, que não deixa passar a corrente elétrica com facilidade, você aplica uma diferença de potencial maior em cima dele. Tá claro? Beleza? Claro que isso ocorre de forma natural, não é você que aplica. Mas essa é a ideia. O maior resistor fica sujeito a maior diferença de potencial, porque a corrente elétrica tem que ser a mesma que estava passando nos seus vizinhos. Tá ok? Então volta lá. Veja. Então esse U1, esse U2 e esse U3, se somados, resultam o U total. Só cuidado que esse U1 não é igual ao U2, não é igual ao U3. Quem é maior? Qual deles é maior? Ora, o maior está aplicado no maior resistor, certo? Eu não sei quem é agora porque não tem número. Quando tiver número a gente vai poder ver isso. Mas o que importa é você perceber que o U é igual a U1 mais U2 mais o 3. E assim vai, até o enésimo resistor se você associar. Tá ok? Então, mais uma característica marcante. Os resistores dividem entre si a diferença de potencial total aplicada pela pilha. Tá ok? Só que não é igual, a não ser que os resistores sejam todos iguais. Os U's não são iguais, a não ser que as resistências sejam todas iguais. Tá claro até aí? Beleza? Última situação. Talvez a importância seja mais matemática, mas ela também pode ser uma aplicação importante na prática, tá certo? Eu posso substituir esses 3 resistores por um só, ligado entre A e B. Reparem, ó, aqui o ponto A, aqui o ponto B. Eu posso substituir esses 3 por um só, que faz exatamente o que esses 3 fazem juntos. O que esses 3 fazem juntos? Dissipam energia na forma de calor, lembra? E promovem queda de tensão em função da dissipação de energia. Esse cara vai promover a mesma queda de tensão entre A e B e vai dissipar a mesma quantidade de calor que esses 3 dissipam juntos. Esse cara é chamado de resistor equivalente da associação em série. Então a gente vai chamar de RS. Resistor equivalente da associação em série.
Agora, como é que eu calculo o valor dessa resistência em série? Basta somar o valor das resistências associadas em série, certo? Existe uma prova, mas como isso é uma aula de revisão, eu não vou fazer essa prova aqui. Acreditem em mim, a resistência equivalente da associação em série, o valor do resistor que substitui esses três e faz exatamente o que esses três fazem, é dado pela soma do valor dessas resistências, certo? Então eu posso mostrar agora as equações que foram discutidas aqui. As correntes elétricas são as mesmas. A corrente elétrica que passa no resistor 1 é igual a que passa no 2, que é igual a que passa no 3, que é igual a que vai passar lá no enésimo resistor, certo? Que é igual a corrente I total que a pilha que passou pela pilha, certo? A diferença de potencial total é dividida proporcionalmente às resistências entre os resistores, de maneiras que a soma de cada uma das diferenças de potencial aplicadas sobre eles tem que resultar a diferença de potencial total, certo? E a resistência equivalente da associação em série, basta simplesmente somar o valor das resistências elétricas que constituem esse sistema elétrico em série. Tranquilo? Até, obviamente, o enésimo resistor associado. Sabe por que eu estou colocando esse enésimo? Para você não ficar pensando que sempre são 3, né? Eu posso ter N resistores associados em série. Tranquilo até aí? Façamos um exemplo. Tá? Então, um exemplo, um exercício para a gente treinar tudo isso que foi dito. Então, ele diz assim, no circuito abaixo, no circuito abaixo, né? Tá errado. No circuito abaixo, determine o resistor equivalente da associação em série, B, a corrente elétrica em cada resistor, e C, ele quer saber a tensão elétrica em cada resistor. Então, reparem, essa associação é obviamente em série, né, gente? A corrente elétrica que principia aqui vai passar pelo resistor R1 e não tem outra opção senão passar por R2. Então, a corrente elétrica que flui em 1 é igual à corrente elétrica em 2. Então, isso é uma característica muito forte da associação em série. Outra coisa que eu quero que você observe já na figura é que eu estou aplicando uma diferença de potencial de 24 volts entre A e B, certo? Entre A e B. Reparem que nenhum resistor está ligado entre A e B. São os dois juntos que estão ligados entre A e B. Então, o resistor 1 ele está ligado entre A e C. E o resistor 2 está ligado entre C e B. E o 24 não está sendo aplicado de A para C ou de C para B. Está aplicado de A para B. Eu liguei a pilha aqui, ó. Eu liguei assim, ó. Certo? Então você não pode dizer que o resistor 1 está sujeito a 24 volts. Você não pode dizer que o resistor 2 está sujeito a 24 volts. Não. Eles estão sujeitos a uma diferença de potencial diferente, de maneiras que a soma dê 24 volts. Certo? Então ele pede para a gente determinar o 1 e o 2. Ele quer que a gente calcule, né? A tensão em cada resistor. Certo? Então vamos fazer isso. Vamos adiante. Então tá aí, eu coloquei de novo o circuitinho ali, caso você precise consultar. Como é que eu calculo a resistência equivalente na associação em série? Basta somar as resistências associadas, não é isso? Então vai lá, resistência equivalente em série, R1 mais R2. Fácil, né, gente? 2 ohms do primeiro resistor, ó, tá lá, e 6 ohms do segundo resistor, tá lá. Somando, eu tenho que a resistência equivalente vale 8 ohms, não é isso? Então agora eu quero que você visualize o seguinte, é como se eu tivesse agora ligado um resistor só entre o ponto A e o ponto B, e esse resistor é que está sujeito aos 24 volts. Percebe? Eu vou riscar em cima da figura, eu substituí esses dois por um resistor só de 8 ohms, que é o resistor equivalente. Tá claro? Ou seja, trocando em miúdos, eu quero que você perceba que o resistor equivalente de 8 ohms está sujeito a 24 volts. Ele sim. Tá claro? Veja que o R1 nem o R2 estavam sujeitos a 24 volts inteiros sobre eles. Mas o resistor equivalente sim, porque o resistor equivalente substituiu os dois ligados entre A e B. Concordam comigo? Volta para a figura. Então tá lá. Olha aqui, ó, figurinha aqui do lado agora. Feinha do jeito que eu fiz, mas dá para entender. Tá ok? O resistor de 8 ohms está sujeito a 24 volts. Beleza? Então agora, olhe para o resistor equivalente e sobre ele aplique a primeira lei de Ohm. Qual é a primeira lei de Ohm? Uri. Muito bem. Aplique Uri sobre o resistor equivalente. Certo? Se você tentasse aplicar Uri em cima do R1, você não ia para lugar nenhum. Sabe por quê? Porque você não conhece o 1 e não conhece I1. Percebe? Você não conhece esses valores, não são dados. Se você aplicasse Uri em cima do R2, também você não ia chegar em lugar nenhum. Claro, por enquanto, né? Por enquanto. Mas veja que você não conhece o 2 e não conhece I2. Você não sabe qual é a corrente elétrica que passa nesse circuito. Tá certo? Então não tem como você aplicar Uri em cada um dos resistores associados
individualmente. Então, nessa hora, gente, quando você sente esse tipo de dificuldade, puxa, eu estou aplicando URI em cima do resistor e está faltando dado. Quando você sente esse tipo de dificuldade, você tem que pensar no resistor equivalente. Olha a importância matemática do resistor equivalente, certo? Porque se eu, com o resistor equivalente agora, eu consigo calcular a corrente total. Ora, mas qual é a característica marcante na associação em série? As correntes serem iguais, não é isso? Então vamos lá, vamos adiante. Então tá aqui. Aplicando no resistor equivalente, URI. Qual é a diferença de potencial aplicada sobre ele? 24 volts. Ele sim está sujeito a 24 volts porque está ligado entre A e B. Resistência dele, 8 que a gente calculou aqui, né? Na resistência equivalente. Vezes o I. 24 divididos por 8, 3 amperes. Ora, a corrente total é igual à corrente 1, que é igual à corrente 2. Ora, numa associação em série, as correntes elétricas são as mesmas. Então eu sei que cada um dos resistores está sujeito a uma corrente de 3 amperes. Tá claro? Beleza? Agora eu consigo responder a letra C. Ele quer saber qual é a tensão em cima de cada um dos resistores. Mas, professor, você falou que não dava para fazer em cada um. Agora dá, porque agora você conhece a corrente. Antes não dava, mas agora dá. Então, olha aqui agora essas duas equações aqui. Ó. Aplique no primeiro resistor URI. Né? Esqueça o resistor equivalente agora. Você já usou, já descobriu a corrente total. Beleza. Agora, URI individualmente em cada um dos resistores associados em série. O 1 vai ser resistência 1, 2, né? Olha lá, 2. Vezes a corrente que flui por ele. Qual é a corrente que flui por ele? A corrente total, porque é uma característica da associação em série. A corrente é a mesma em cada um dos resistores. 3 vezes 2, 6. A diferença de potencial em cima do resistor 1 vale 6 volts. Faça a mesma coisa no resistor 2. O 2 é igual a R2 vezes I2. Qual é a resistência de 2? 6. Tá lá, 6. Qual é a corrente que passa por ele? 3 também. Associação em série. 3, 6 vezes 3, 18. Então, a diferença de potencial sobre 2 vale 18 volts. Você, por curiosidade, já somou a diferença de potencial 1 com a diferença de potencial 2? Verifica essa equação aqui. Verifica essa equação. Verifica. 6 mais 18, 24. Então, o resistor 1, ó, vamos voltar para a figura. Ó. Resistor 1 ficou sujeito a 6 volts. Resistor 2 ficou sujeito a 18 volts. Qual é o maior resistor? 6, viu? O maior resistor ficou sujeito a maior diferença de potencial. Não foi isso que a gente fez? E não é uma coincidência, não é, né? Faça 18 divididos por 6 e faça 6 divididos por 2. Tá? Não é uma coincidência aqui de 3, porque afinal de contas isso é a corrente elétrica que passa em cada um deles e necessariamente é igual. Tá claro, gente? Beleza? Vamos para a próxima associação. Próxima associação de resistores é a associação em paralelo. Reparem que o desenho já é diferente, né? Reparem aqui o seguinte, ó, o resistor 1 está ligado entre A e B. Concordam comigo? Ó, o resistor 1 está ligado entre A e B. O resistor 2 também está ligado entre A e B. O resistor 3 também está ligado entre A e B. Percebem? Então, eles estão sujeitos à mesma diferença de potencial. Se eles estão ligados nos mesmos pontos, e se nesses pontos eu ligo a pilha, aplicando o U total da pilha é igual ao U que está no 1, que é igual ao U que está no 2, que é igual ao U que está no 3. Afinal de contas, estão todos ligados nos mesmos pontos, certo? Tranquilo? Característica marcante da associação em paralelo. Outra coisa, se existe uma corrente elétrica I total chegando aqui, quando ela chega nesse ponto A, ela pode se dividir, não pode? Uma parcela vai passar para cá, a gente pode chamar de I1, outra parcela dela vai para lá, a gente pode chamar de I2, e a outra parcela vem para cá, e a gente pode chamar de I3. Então reparem que agora a corrente elétrica não é a mesma em cada um dos resistores. Só vai ser igual se os resistores forem todos iguais. Mas eu não estou pensando nisso aqui, né? Então as correntes não são iguais. Mas o que é bacana você perceber é que a corrente total é igual a I1 mais I2 mais I3. Afinal de contas, a corrente total se dividiu nessas três. Se você somar as três, você encontra a corrente total, né? Tem uma outra lei correndo por fora aqui, que é chamada lei dos nós de Kirchhoff, que diz que o somatório dos is que chegam em um nó tem que ser igual ao somatório dos is que saem desse nó. Então, de certa maneira, a gente está olhando a lei dos nós do Kirchhoff aqui, certo? Tranquilo? Então, dá uma olhadinha nas equações por enquanto. Ó. São todos iguais, né? Porque estão ligados nos mesmos pontos. E a corrente total que chega no circuito é igual à soma das correntes que passam em cada um dos resistores associados em paralelo. Tudo bem? O que está faltando? O resistor equivalente. O que o resistor equivalente faz? O que esses três fazem? Promovem a mesma queda de tensão de A para B, que esses três promovem juntos, e também dissipa a mesma quantidade de energia que esses três estão dissipando juntos. E eu vou substituir, então, esses três por um resistor só, ligado entre A e B,
chamado resistor equivalente da associação em paralelo, certo? Agora, como é que calcula o valor dessa resistência em paralelo? Dá uma olhada na horrenda da equação. O inverso da resistência equivalente da associação em paralelo é igual à soma dos inversos de cada um dos resistores associados. Cuidado, gente, o inverso da resistência equivalente em paralelo, o inverso dela é igual à soma dos inversos de cada um dos resistores associados, certo? Cuidado com essa matemática, muitas vezes tem que tirar mínimo, tá? Tem que somar fração com denominadores diferentes. Então vocês tomem bastante cuidado com essa equação, dá uma treinada nessa matemática, certo? Só que existem macetinhos, existem casos particulares. Se você tiver apenas 2 resistores associados em paralelo, gente, caso particular para paralelo, para série não precisa, é só somar para paralelo, resistor paralelo. Se tiver só 2 resistores, você pode fazer assim, ó, resistor equivalente em paralelo vai ser o produto dividido pela soma. O produto dos dois dividido pela soma do valor dos dois. Produto pela soma. A gente chama isso de produto pela soma. Certo? Então fica aí macetinho para vocês. Tá? Caso particular, macete. Resistência equivalente em paralelo, produto dos dois dividido pela soma dos dois. Produto pela soma. E no caso de você ter N, esse N é o número de resistores. Tá? N resistores associados, só que todos são iguais. Todos têm 10 ohms, todos têm 20 ohms. A resistência dessa associação em paralelo vai ser o valor de um deles dividido pelo número deles. Tá? Então vai ser um deles pelo número deles. Um deles pelo número deles. Então esses são os 2 macetinhos que te ajudam a driblar aquela equaçãozinha da soma dos inversos ali que a gente viu anteriormente. Tranquilo? Façamos um exemplo desse tipo de associação. No circuito, de novo, que coisa horrível. No circuito abaixo, determine o resistor equivalente, a corrente em cada resistor e a corrente elétrica total. Dá uma olhada para o circuitinho. Eu tenho 2 resistores associados em paralelo. Por que eu sei que é paralelo? Porque todos eles estão ligados nos mesmos pontos, A e B. Os 2 estão ligados entre A e B, percebem? E vejam que de propósito, gente, eu peguei o mesmo resistor de 2 ohms e o mesmo de 6 ohms e apliquei a mesma diferença de potencial de 24 volts para você depois perceber que existem fortes diferenças da associação paralelo da associação série. Tá ok? Mas eles estão associados em paralelo e os 2 estão sujeitos à diferença de potencial de 24 volts. Letra A, ele quer saber qual é o resistor equivalente. Ora, são 2 resistores, não são? São apenas 2 resistores. Eu vou usar produto pela soma. Então, resistência equivalente da associação em paralelo, produto pela soma. Produto dos 2, 2 vezes 6, divididos pela soma 2 mais 6. Vai ficar 12 divididos por 8. Se você simplificar, vai dar 3 meios de ohms, ou se você preferir, 1,5 ohm. Tá ok? 1,5 ohm. Ou seja, você pode arrancar esses 2 resistores daqui e ligar apenas um entre os pontos A e B. Ele vai ficar sujeito à diferença de potencial de 24 volts e você não vai ter nenhuma mudança no circuito. O circuito vai continuar funcionando da mesma maneira, porque afinal de contas você substituiu os 2 pelo resistor equivalente. Certo? Tudo bem? Qual foi a próxima pergunta? A corrente em cada resistor. Ora, você conhece a diferença de potencial em cada um dos resistores? Sim, professor, conheço, porque eles estão associados em paralelo e é 24 volts para cada um. Isso. Então aplique URI em cada um. Tá? Não tenha medo. Aplique URI em cada um e você vai descobrir a corrente elétrica em cada um deles. Vamos fazer isso? Então olha para o primeiro resistor. Ele está sujeito a 24 volts. Qual é a resistência do primeiro? 2 ohms. 2. Passa o 2 dividindo, 24 divididos por 2, 12 amperes. Então aqui está a corrente elétrica que flui no primeiro resistor, que é esse de cima aqui. Ó. Então aqui em cima você tem 12 amperes fluindo. Certo? Agora aplique URI no segundo resistor. O 2 é igual a R2 vezes I2. Diferença de potencial em cima dele? 24, é igual, característica da associação em paralelo. Resistência do 2, 6 ohms. Passa o 6 dividindo, então você tem como calcular a corrente. 24 divididos por 6, 4. Então a corrente elétrica que flui no segundo resistor é de 4 amperes. Então por aqui flui 4 amperes. Deixa eu melhorar essa figura. Vou escrever só o valor aqui. Ó. Você tem 12 amperes por aqui e você tem 4 amperes por ali. Certo? Tudo bem? Aí ele pede qual é... Deixa eu voltar aqui. A corrente em cada resistor. Está calculado. Terminamos a letra B. Certo? Aí na letra C ele pergunta qual é a corrente elétrica total. Gente, se você tem 12 amperes fluindo no 1, você tem 4 amperes fluindo no 2, quanto vale a corrente total que principiou, vamos dizer assim, o seu movimento? Aqui, ó, né? Que principiou ali no ponto A. Qual é o valor total? Porque quando chegou aqui, ó, você tinha uma corrente total fluindo nesse pedacinho aqui, ó.
certo? Quando chegou nesse ponto, ela se dividiu. Uma parte foi para cima, uma parte foi para cá. Quem foi para cima é 12 amperes. Quem foi para lá é 4 amperes. Então, quanto vale o total? Não é isso? Tranquilo, né? Então, a soma. A corrente total soma. 12 mais 4, 16 amperes. Então, 16 amperes chegaram nesse ponto aqui e dividiu em 4 para o resistor 2 e 12 seguiu o seu caminho em direção ao resistor 1. Certo? Tranquila a ideia? Existe uma outra maneira de calcular a corrente total? Sim, porque você tem um resistor equivalente. Então você poderia calcular a diferença de... ou melhor, você poderia calcular a corrente total no resistor equivalente da associação em paralelo. Então, por curiosidade, façamos isso. Ó. Dá uma olhada nessa última resoluçãozinha aqui, ó, certo? Foi isso que eu fiz. Eu apliquei URI no resistor equivalente. Então, U, 24, porque ele está ligado em 24. Qual é o valor da resistência equivalente da associação em paralelo? 1,5. Então, está lá. Vezes I. Passa 1,5 dividindo. 24 divididos por 1,5, 16 amperes. Olha aqui, ó, concordou. Tá vendo? Então, tem dois caminhos para seguir. Obviamente, você vai escolher o caminho que você quiser. Certo? Os dois caminhos são bons. Tranquilo até aqui? Associação em série, associação em paralelo e seus exemplos. Beleza? Vamos adiante. Associação mista de resistores. Então, repare agora, você tem associação mista. Por exemplo, quer ver? Ó, deixa eu te provocar um pouquinho com uma seguinte pergunta. Esse resistor aqui e esse resistor estão associados como? Eles estão associados em paralelo? Só se eles estiverem ligados nos mesmos pontos. Vamos ver, aqui é ponto A, vamos chamar aqui de ponto C, D, E, F, G, H. Hein? Esse resistor está ligado entre A e C. Esse outro aqui está ligado entre H e G. Então não estão em paralelo? Desculpa. A corrente elétrica que passa nesse aqui vai ser igual à corrente elétrica? Não vai ser, gente. Certo? Então vejam que esses caras não estão associados, série e paralelo. Então como é que eu faço? Eu me desespero? Não, calma lá. A associação é mista. Então deve ter gente associada em série e deve ter gente associada em paralelo. Vamos procurar. Tá ok? Então a primeira situação que eu peço é que você realmente dê nome para esses pontos. Isso seria bacana fazer. E aí você começa a brincar com correntes elétricas. Começa a imaginar a corrente vem aqui, daí ela divide e tal. Vai chegar uma hora que você vai perceber que uma corrente elétrica sozinha passa por aqui, ó. Certo? A mesma corrente que passa nesse é a mesma que passa nesse, que é a mesma que passa nesse. Então você já vai concluir que esses resistores aqui, esse e esse, estão associados em série. Concorda? Tudo bem? Então vamos ver como é que eu fiz a resolução. Eu fui fazendo passo a passo. Tomara que isso te ajude, ó. Certo? Então eu percebi que esse e esse estão em série. Como é que eu calculo o valor da resistência equivalente de resistores que estão em série? Como é que eu faço isso? Soma, não é isso? 2 mais 2 mais 2, 6. Então tá aqui ele, ó. Tá vendo? Eu substituí esses três aqui por um só de 6. Eu posso fazer isso? Posso. Ele é o resistor equivalente da associação que eu percebi ser em série. Pronto. Agora, olha para esse circuito aqui. Repare esse ponto e esse ponto. Eu tenho dois resistores ligados nesses pontos, ó. Se esses dois resistores estão ligados nos mesmos pontos, eles estão como? Em paralelo. E como é que você calcula paralelo? Olha, eles não são iguais? O que a gente viu no macete? Eu não posso pegar um deles e dividir pelo número deles? Um deles vale 6. Quantos eu tenho associados em paralelo aqui? Eu tenho 2. 6 divididos por 2, 3. Então tá aqui, ó. É esse 3 ali, ó. Tá vendo? Eu redesenhei o circuito. Vocês não têm ideia do trabalho que deu isso, mas vale a pena se você estiver entendendo. Se você estiver entendendo, vale super a pena, né? Esses dois aqui virou esse aqui. Beleza? Tranquilo? Um deles pelo número deles. Tá aí. Agora, professor, de novo eu estou percebendo que esses três aqui, ó, são percorridos pela mesma corrente elétrica. Se eu imaginar uma corrente elétrica vindo por aqui, vai passar nesse e vai passar naquele. Isso. Então você acabou de descobrir que esse e esse estão associados em paralelo. Desculpa, falei paralelo. Em série. Eles estão ligados em série porque são percorridos pela mesma corrente elétrica. Como é que se calcula o resistor equivalente? Só tem que somar. Então soma. 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Então está lá o 8, ó, percebe? Substituir esses 3 por aquele de 8. Agora o que você percebe? Esse de 8 e esse de 8 estão ligados nos mesmos pontos. Ó. Repare que estão ligados nos mesmos pontos. Logo, eles estão associados em paralelo. Eles não são iguais? Então, o valor de um deles, que é 8, dividido pelo número deles, dá 4. Então, está aqui, ó. Percebe? Então, eu substituí esses dois por um só de 4. Tranquilão? Entendeu a ideia? Esses dois em paralelo, virou esse de 4.
Beleza? De 4 ohms. E agora, gente? Professor, série de novo. Olha lá, ó. Se eu imaginar uma corrente aqui, vai passar nesse, vai passar nesse e vai passar nesse. Então, se eles são percorridos pela mesma corrente elétrica, eles estão associados em série. Muito bem, gente. Então, soma. 4 mais 2, 8 ohms. Tá? Então, você pode substituir. Veja que esse de 8 ohms ficou ligado entre A e B. Então, é bacana você perceber que você pode substituir todos esses resistores do início por um só de 8 ohms, que ele vai fazer a mesma coisa que todos esses fazem. Tá claro, gente? Tudo bem? Então, esse elemento de 8 ohms, esse resistor de 8 ohms, é o resistor equivalente dessa associação que era mista. Por que mista? Porque eu encontrei resistores que estavam em série, aí manipulando com eles encontrei resistores que ficaram em paralelo, e assim vai. Tranquilo? Beleza? Olha, estou deixando um para vocês resolverem. Tem a solução passo a passo, tá? Eu coloquei aqui a solução passo a passo para vocês. Dá uma olhada, vale a pena brigar com esses circuitos e vale a pena entender esse tipo de coisa, certo? Tranquilo? Gente, aqui acaba a nossa aula de revisão, as nossas aulas de revisão, foram 20 aulas de revisão, olhando sempre para o Enem, ressaltando os conteúdos de física que mais apareceram no Enem até hoje. Espero que isso tenha ajudado vocês. Claro que as aulas não terminam por aqui, o Arrase no Enem se estende com muitas aulas, resolvendo questões em conjunto. Eu vou me encontrar com os meus amigos de Química, com os meus amigos de Biologia, com os matemáticos, para discutir questões do Enem em conjunto. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, vai abrir esse leque de questões que envolvem 2, 3, 4 disciplinas ao mesmo tempo numa questão de Enem. Tenho certeza que você vai ter sucesso. Reassista as aulas quantas vezes você precisar, porque eu tenho certeza que essa revisão vale a pena e vale a pena se esforçar, certo? Desejo um sucesso muito grande para você na continuidade desse belíssimo curso Arrase no Enem. Um abraço e até as próximas aulas.